Sejam bem-vindos a mais um LimiteCast. Olha nós aqui, estamos de volta. Graças a Deus, eu estava com saudade, rapaz, de falar essa entrada aqui para vocês, nossos seguidores, pessoal que tem acompanhado o nosso podcast. Pessoal, estamos no 16º episódio, estamos aí com um novo cenário, né? Novos convidados e muita novidade para vocês. Continuem acompanhando e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui nessa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso podcast, que vem aí com mais um episódio inédito, cenário novo, novas histórias, novos personagens e muita coisa boa vai continuar vindo. Com certeza, pessoal. Estamos nessa segunda temporada de episódios e com certeza hoje será um episódio diferente dos demais. A gente costuma sempre estar mudando realmente o contexto das pessoas que a gente convida, justamente para que não fique aquele negócio melancólico, né? A gente sempre procura mudar os argumentos e as pessoas a serem convidadas. Hoje nós estamos com um advogado criminalista. Instante eu vou estar apresentando ele aí, mas antes de eu apresentar ele, eu preciso, pessoal, deixar os agradecimentos, primeiramente a Daniel do Brasa, nosso amigo que patrocinou a gente, fez uma ação aí que a gente ficou muito encantado, muito grato a ele, seremos gratos eternamente por ter acreditado nesse projeto, certo? Essa mesa linda que vocês estão vendo aqui foi patrocinada pelo Daniel do Brasa Bife e nós queremos deixar os nossos agradecimentos, Daniel, que Deus possa estar lhe abençoando, meu amigo, e possa fazer prosperar os seus negócios. Deixar os nossos agradecimentos também à Flashnet, que foi nosso patrocinador oficial do mês de maio, a Flashnet que tem aí alcançado uma multidão de pessoas aqui no Vale do São Francisco com a sua internet. O nome já diz tudo, né? Flashnet. Então, você que ainda não conhece a Flashnet, pesquisa aí no Instagram que você vai ficar encantado com o serviço que eles têm a oferecer. E o nosso terceiro agradecimento é o pessoal da Concept Fardamento, o Saulo, a Rebeca e toda a sua equipe que patrocinou esse fardamento que a gente está usando aqui do nosso podcast. Saulo, Rebeca, o pessoal da Concept de Fardamento, muito obrigado, que Deus abençoe e faça prosperar o seu negócio. Deixando esses agradecimentos, agora nós vamos apresentar o nosso convidado. Receba com carinho nos estúdios do LimiteCast, doutor advogado Héricles Nunes. Seja bem-vindo, Héricles. Obrigado, André. Eu que estou aqui honrado de fazer parte desse projeto, que é inovador, traz uma cara diferente para as formas como as entrevistas são realizadas no Vale do São Francisco, e parabenizar você, parabenizar Diego por trazer esse projeto que é inaugural e que vai ser tão importante para o futuro da nossa região. Obrigado. Muito bem. Seja bem-vindo, Eric. Você que é advogado criminalista, não é isso? E nossa primeira pergunta até parece ser uma pergunta simples, mas tem muita gente que não conhece a fundo, não sabe bem qual é a função de um advogado criminalista. E essa é a nossa primeira pergunta e a gente quer que você explique um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Essa não é uma pergunta, embora pareça muito fácil de ser respondida, porque, como quase tudo na vida, e o direito não é diferente, responder o que é um advogado criminalista vai ser, ao mesmo tempo, que fácil, mas difícil, porque vai depender de quem esteja falando. Do advogado criminalista que esteja retratando o que é ser advogado criminalista. Porque vai existir um advogado criminalista que vai dizer que o advogado criminalista defende o que está positivado na lei, o que vai ser
posto, né, pela legislação, o advogado criminalista vai defender para que aquilo seja respeitado, e existe, né, o advogado criminalista que vai defender pessoas. Sim. O advogado criminalista que vai estar preocupado com o ser humano, com a humanidade. Né? E esse, acho que é o conceito de advogado criminalista no qual eu estou inserido, no qual eu acredito que esteja. É uma proposta de vida, Que né? me enquadro, justamente, porque assim, não é só defender lei, não é só simplesmente, ao menos para mim, ser advogado criminalista não é simplesmente só entender o direito, mas estar também preocupado com pessoas não só as que estão sendo, né, processados ou que estejam cumprindo pena, mas também preocupado com a família, né, que está ali em um determinado sofrimento, porque alguém que responde a um processo criminal, alguém que acompanha, né, determinada pessoa que está cumprindo pena, elas também estão inseridas dentro de um contexto, e o advogado criminalista também tem esse papel, né, de estar na representação, na garantia dos direitos de pessoas. Então, quando o advogado criminalista escolhe assumir uma causa, né, ele pontua primeiro esses pontos aí que você abordou, né, a questão da família, a questão da pessoa em si, e não simplesmente o ato que aquele indivíduo cometeu. Como eu disse, né, acho que isso vai depender muito do advogado criminalista de forma específica, né, assim, vão ter profissionais que está tudo bem, assim, o importante é que o profissional seja de fato técnico e que esteja ali, que se proponha, né, a entregar um trabalho de qualidade. Tem profissional que está tão somente preocupado em esse cidadão tem o direito, eu vou garanti-lo, eu recebo por isso e está tudo bem. Eu não, assim, consigo ser esse tipo de profissional. Para mim, eu acho que o advogado criminalista, ele precisa também entender, como eu disse, essa questão humanitária. Né? Você está ali sempre preocupado, estando preocupado, sempre com alguns clientes, né? Na maioria das vezes, quando eu tenho essa abertura, eu converso e digo, olha, é importante, eu preciso para trabalhar, né? Até porque o estudo, a dedicação e toda a técnica que tenho, todo o empenho que tenho e que tenho todos os dias para proporcionar para você uma melhor defesa, isso requer uma retribuição financeira. É assim, é o contexto que está posto, né, é a minha profissão. Mas para além disso, eu quero que você tenha um futuro diferente. Eu quero que você possa enxergar um futuro diferente. E em várias situações isso foi possível. Né? Assim, dentro de conversas no parlatório, que já assim, parlatório, para quem não conhece, é o local onde você tem acesso a conversar, tem uma conversa reservada com a pessoa que está presa, certo? E aí, em determinadas situações, só um exemplo, né, do que é, para mim, ser advogado criminalista. Para determinados advogados, ser criminalista é lá ter um compromisso de estar sempre passando a questão processual, mais técnica. Para mim, ser advogado criminalista é, por exemplo, mostrar para alguém que cometeu um feminicídio, sabe, um exemplo, que cometeu um feminicídio, que as razões reais dele ter cometido um feminicídio, aí já entra uma questão histórica e sociológica que precisa ser dita, né? Tem um determinado cidadão que eu atuei no cumprimento de pena, na execução, não foi no processo que existe, né? No processo penal, eu sempre fico tentando traduzir, existe o processo que apura se a pessoa é responsável ou não por aquele determinado delito, que a gente chama de processo de conhecimento, e existe o processo de execução da pena, que é o processo de cumprimento da pena, que aí, né, a lei estabelece que esse regime, ou a pena deve ser cumprida de forma progressiva. Então o advogado criminalista também atua nessa fase. E aí, em determinada situação, quando eu cheguei no parlatório, né, essa pessoa disse para mim que se arrependia de ter cometido aquele determinado delito e que a razão de ter cometido aquele determinado delito, o feminicídio, teria sido, por exemplo, a bebida. E aí eu fui... E geralmente ela está inserida nesses crimes, né? Dentro desse contexto, mas que
por estudos, né, que vão para além do direito, e aí é onde eu acredito que o advogado criminalista ele não pode estar limitado tão somente à questão técnica do direito, mas ele tem que entender os contornos da nossa sociedade, e aí a gente passa a entender que, estudando, né, outras coisas, outras ciências e outras áreas, né, da interdisciplinariedade, acho que o direito sozinho ele não pode caminhar. Por muito tempo a gente achou que o direito, sobretudo o direito penal, era capaz de resolver as coisas, e não é. E não é. A gente está vendo a tragédia, né, do encarceramento em massa, de várias coisas. O direito penal ele não é sozinho e nem o direito capaz de resolver os conflitos, os problemas sociais. E aí, nessa situação específica, né, ele atrelava a bebida, e eu, aos poucos, fui fazendo ele entender que não. Que todo o contexto, né, de machismo, no qual ele foi criado, todo o contexto da cultura na qual estamos inseridos, e ele, querendo ou não, estava dentro desse contexto, fez com que ele se sentisse dono, né, da sua esposa, e que ela fosse para ele um determinado objeto. Aos poucos eu fui tentando explicar e essa coisa foi sendo simplificada. Sim. Até o ponto de ele chegar e chorando dizer para mim, eu, jovem advogado, e ele já, o senhor, ele dizer para mim que queria que o pai dele tivesse dito isso para ele. Então, aí eu cumpri a minha missão enquanto advogado criminalista. Não é só o dinheiro. É isso aqui. E aí, Hector, você é um jovem, né? Como a gente vê. Quando foi que surgiu essa paixão pela advocacia, assim, para você trabalhar, ter essa função para exercer? É até um pouco contraditório, e eu acho que na vida a gente precisa encarar as contradições mesmo. Quando eu ingressei, né, na faculdade de Direito, no curso de Direito, eu dizia que a última coisa que eu faria era advogar e na área criminal. Sim. Ver onde eu estou. É a mais pesada, né? Sabe? E sobretudo por conta de como a gente, né, e eu falo disso da maior parte da sociedade brasileira, é levada a enxergar a situação penal, como é que eu vou defender uma pessoa que cometeu um crime, como sabe? E a partir, né, do contato com as questões, por exemplo, os princípios do processo penal, né, de entender ali que a pessoa precisa passar por um devido processo legal, isso é extremamente importante, né? Mas o que determinou essa questão de escolher e de ter, a partir de então, um encantamento pela área criminal, esse é o meu campo de luta, né? Assim, esse é o meu campo de luta social, foi que eu sou, né, originário, nasci e cresci em uma comunidade periférica, uma comunidade carente. Então, a todo instante, eu via pessoas, né, que brincavam comigo e tal, vítimas da violência, seja da violência no aspecto de morte ou no aspecto de prisão. A prisão também é uma espécie de violência. E esse é o meu lugar. Então, as pessoas começam a me perguntar, a me questionar sobre essa área. E eu me sinto pertencido a esse lugar, né, periférico, né, em que eu fui criado, as pessoas dentro desse contexto, e as pessoas começam a me perguntar e eu não consigo responder, eu não consigo sanar as dúvidas, alguma coisa está errada. E aí começou, né, a surgir, como eu disse, aliado a um estágio também que fiz, aliou-se, né, com essa temática do meu entendimento do que era o meu campo de luta social, né, o que eu vivenciei durante a minha vida, não de forma direta, mas enxergando, né, eu sempre digo que eu fui, como é que você saiu da periferia e tornou-se advogado? Acho que essa pergunta, né, ela é pertinente aqui. Sim. E aí, como é que você saiu da periferia e se tornou-se advogado? É porque você é melhor que os outros? É porque você é diferenciado? Não. Eu costumo dizer que eu pude ter acesso a determinadas coisas que os meninos que brincavam comigo, que jogavam bola comigo, não tiveram, né? Por conta de escolhas dos meus pais. Sim. E por eles terem também uma certa
enxergar, né, e ter uma forma de entender o mundo um pouco diferente. Então não é porque eu sou melhor, mas porque eu tive acesso a determinadas Mas coisas. foi eles que escolheram, no caso, foi você mesmo. Não, assim, eu acho que, eu costumo dizer, né, e isso citando outros professores, de que o homem não é só. O homem não é determinado, o homem é o homem, e quando eu falo homem, eu falo humano, homem e Sim, mulher, sim. certo? É humano, o homem é o homem em suas circunstâncias. Quando, por exemplo, o podcast aqui dá certo, não é André e Diego que somente deram certo, mas toda uma equipe, todo um conjunto coletivo. Por exemplo, toda uma vitória que parece ser individual, por trás tem todo um coletivo. E aí quando eu digo que os meus pais foram determinantes, é nesse sentido, porque os meus pais abdicaram de muitas coisas para que eu pudesse ter acesso à educação de qualidade, eu pudesse ter acesso a livros, né, a cultura de uma forma geral, que pudesse fazer com que eu possa estar hoje na condição de advogado. Acho que eu consegui passar para vocês a ideia de que não sou só eu, sou eu e todo um contexto coletivo. E a gente super entende isso. A gente sabe que para chegar onde você está hoje, teve todo um processo, desde eu não falo somente do início do curso, né, na universidade, mas desde a base escolar e tal. Quando você decidiu cursar Direito e até chegar onde você chegou hoje, acredito que passou por diversas etapas, diversos processos, e teve alguma situação dentro desses que fez você chegar a pensar em desistir no meio do caminho? As situações, né, difíceis, né, elas acontecem. Eu digo que por mais facilitado que o caminho seja, e o meu não foi facilitado, né, por mais facilitado que o caminho seja, os percalços vão existir. Mas eu sempre tive, dentro, né, do meu raciocínio, a ideia de que é preciso persistir. Vai ter uma hora que você vai desanimar com qualquer coisa. Eu sempre costumo conversar com as pessoas no sentido de, tipo, tem hora que você vai desanimar e tá tudo bem. Você pode naquele momento desanimar. Você não pode desistir. Você não pode recuar, você não pode retroceder naquilo que você entende que é o seu futuro. Sabe? Porque eu acho que essa coisa de você pensar e concretizar que, independentemente das pedras que existam no caminho, o caminho está aí e ele precisa ser percorrido. Acho que é isso que me motivou, sabe? E apesar das dificuldades, que foram muitas, né? Assim, eu sempre converso com os meus pais, como eu disse, eles abdicaram muito e muita coisa para que eu pudesse estar onde eu estou hoje, para que nós pudéssemos, né? Como eu falo, para que nós pudéssemos estar onde nós estamos hoje, eles abdicaram de muita coisa. Assim como eu abdiquei de muita coisa, né? Assim, de festa, essas coisas, né? Sim, né? Assim, meus amigos sempre brincavam disso, mas teve até um determinado que eu lembrei aqui agora, que isso precisa ser dito, né? Sobretudo para quem gosta de estudar, para quem poxa, eu estou estudando porque eu gosto, aquilo também é uma coisa, porque, sobretudo na nossa cultura, se criou a ideia de que, por exemplo, as pessoas estudam forçadas. E o cara é nerd, né? Fica dizendo, é nerdzinho. Sabe, assim, não, eu não estou curtindo, fulano, ciclano, beltrano, não está curtindo a vida. Eles dizem, né, que está deixando de aproveitar a vida. Espera aí, né? Assim, eu sempre brinco com as pessoas no sentido de que todo ponto de vista é a vista de um ponto, sabe? Então depende do seu referencial. Depende sempre do seu referencial. Poxa, eu estou aqui, quando eu estou lendo, por exemplo, um livro de literatura, um livro de história, um livro de geografia, ou que seja, e aí essa pergunta, isso foi dito uma vez para o meu pai, e o meu pai deu essa resposta, porque a gente já tinha conversado sobre isso. Não, eu não estou descontente porque eu estou me dedicando, eu estou estudando isso, eu nem estava na faculdade ainda. Sabe, não vou deixar de me divertir porque eu preciso estudar, não, eu vou me divertir e tal. Mas você já parou para pensar
que quem está estudando, quem está se dedicando a um determinado projeto, uma determinada coisa, que ele acredita também, está gostando daquilo que ele faz? É uma espécie de diversão? É verdade, ó. Isso é verdade. E é realmente um desafio, né? Mas você sacrificou algum momento do seu passado para hoje você estar colhendo frutos desse sacrifício que você fez, né? E com certeza sua família, seus pais devem ter muito orgulho de você e com certeza também estão colhendo os frutos juntamente com você, Sim. né? Por terem lhe apoiado lá no início. A próxima pergunta já é mais na área do direito. O advogado, a gente colocou perguntas bem simples mesmo, assim, como alguém que não entende de nada dessa questão, né? O advogado criminalista, ele age apenas na função de defesa ou também de acusação? Existe as duas hipóteses, né, as duas possibilidades, elas são colocadas, Sim. certo? O Código de Processo Penal permite que o advogado criminalista ele atue tanto na defesa como assistente da acusação. É uma espécie, né, seria ali, por exemplo, uma família, determinada situação, a da vítima, né, que ali tem um advogado próximo e tal. Esse advogado vai atuar, né, simplificando, como assistente da acusação, porque, em regra, né, a gente passaria aqui mais uns 3 episódios tentando explicar a ação penal, mas, em regra, o titular da ação penal é o Ministério Público, certo? Na figura do promotor ou promotora de justiça. E aí, dependendo da situação específica, o advogado pode atuar como assistente da acusação, ou seja, sendo titular do Ministério Público, o advogado atuando ali como um representante ali da vítima, da sua família. Então consegue atuar nas duas áreas, né? Sim, é possível. Contra a acusação. E o advogado criminalista, apesar de ter um escritório, mas é aquele advogado que também não fica somente no escritório. Ele faz visitas, vai em delegacias, visitas clientes, entre outros. Para você, qual é a sensação de quando chega uma nova causa para você defender um novo cliente e você tem que atuar dessa forma, fazer visita, ir em delegacia e colher informações sobre todo o ocorrido? O flagrante, né, assim, a situação do flagrante, ela ao menos para mim, acho que pelo menos já conversei com outros colegas, né, sobre isso, ela é uma espécie de adrenalina, né, sabe, assim, quando o jogador, ele é acionado ali, por exemplo, ele não está relacionado, né, tá ali, e do nada o treinador liga, olha, essa é uma ligação. O jogador X se machucou, você vai ter que jogar, sabe? Basicamente o flagrante seria, trazendo, né, uma analogia, uma comparação, seria mais ou menos isso. Porque, assim, ferve, né, para o criminalista, a coisa ferve e ali você precisa, no flagrante, você precisa se inteirar da situação o mais rápido possível, porque o seu cliente vai ser ouvido, né? E, claro, se estiver atuando em favor da pessoa que, em tese, está sendo flagranteada, né? E você precisa entender toda a dinâmica daquela situação para poder orientar, né, o cliente da melhor forma possível. Sim. E orientar não é o que, né, assim, eu preciso deixar isso bem claro, a orientação não é, o advogado sempre manda o cliente falar que aquilo não aconteceu. Não, orientar é no sentido de que ele esteja preparado para, né, prestar aqueles esclarecimentos, porque muitas vezes uma palavra, da forma como você coloca, sabe, pode ser interpretada de outra maneira e aquilo prejudicar você lá na frente. Então esse é o papel ali. E aí justamente você entrou nesse ponto e seria a próxima pergunta mesmo, porque a sociedade em si, ela tem um certo preconceito com o advogado criminalista, porque é um cara que age na defesa de bandido, né? O cara cometeu um crime, aí você vai lá defender esse cara, né? Aí a sociedade olha assim, rapaz, eu tinha uma visão de advogado, tem uma advogada, Deolane, não sei se você já ouviu falar, que ela fez defesa de vários
bandismo, PCC mesmo, é muito famosa ela nas redes sociais. E eu tinha um preconceito muito grande com essa mulher porque ela defendia. Mas hoje eu entendo que ela está apenas fazendo o trabalho dela. Não é que ela esteja defendendo, passando a mão na cabeça de bandido, mas ela está fazendo o trabalho dela. E aí, você já se sentiu em algum momento pressionado por conta disso, por conta desses preconceitos? Se há ou se não existe aqui na região, né? Porque pode... O preconceito, ele nesse aspecto, é cultural, né? É da nossa sociedade, sobretudo porque o que se foi colocado, né? Temos aqui um professor de geografia que com certeza tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas a pessoa presa, né? Seja ela presa injustamente ou justamente, ela foi colocada à categoria, né, de não pessoa. Porque, historicamente, quem são as pessoas que estão no sistema prisional? Basicamente, aí eu faço o questionamento, né, de que vamos, né, fazer aí uma retrospectiva e analisar, e hoje a gente já tem dados nisso, e assim, as pessoas às vezes está lá, mas as pessoas não acessam por falta de informação, mas existe um dado, e o professor de geografia gosta disso, né, que é o CISDPEM, e lá tem tem dados estatísticos de como é composta a massa carcerária brasileira. Em sua maioria, quem são essas pessoas? E a gente precisa analisar num contexto, sim, de classe social. Porque quem está aprisionado, em sua maioria, são pessoas negras e pobres, periféricas. Né? E, sobretudo, relacionado a crimes contra o patrimônio, sim, roubos e furtos, e com o advento da lei de drogas, nem se fala. É que se expande, né? Exatamente. Sobretudo encarceramento feminino. Pesquisem sobre isso. Pesquisem sobre o que eu estou falando. Quem está preso e por que está preso e o que é encarceramento em massa. Eu acho que a gente precisa deixar de explicar mais e fomentar que as pessoas acessem as informações, porque elas estão disponíveis. E aí, voltando ao que você colocou sobre como que você recepciona esse preconceito, né, porque ele existe, é no aspecto de que, como eu já falei, você defende pessoas e você garante direitos. O que não é só Brasil, direitos humanos, é um contexto internacional, né? E que isso proporciona ao contexto brasileiro, enquanto Estado que se propõe a ser democrático, um devido processo legal. Então, quando alguém está respondendo a um processo, eu preciso que exista provas, né, passado por toda uma instrução, e que ao final existam provas suficientes para que se condene alguém. E não existindo provas suficientes, o que o Estado que se propõe a ser democrático deve garantir é a absolvição. Por quê? Porque eu posso estar correndo o risco de estar condenando o inocente. Certo? E essa é a preocupação de um advogado criminalista que se propõe na garantia do Estado democrático de direito. Porque o que acontece é que se eu corro o risco de condenar um inocente porque eu não tenho provas suficientes, eu tenho que absolver. Porque imaginem vocês, alguém passar anos e anos aprisionado, cumprindo uma pena por um crime que não cometeu. Ah, doutor, mas esse cidadão já cometeu alguns crimes, mas esse crime que estão, cada fato é um fato. Esse crime que está sendo imputado a ele sobre esse determinado fato que teria ocorrido em tal dia, em tal circunstância, isso procede? Existem provas suficientes? Essas provas foram feitas se respeitando o critério de legalidade estabelecido na lei? Porque, assim, a legalidade, a forma, é garantida. Porque se a gente não estabelece um critério legal, as coisas ficam até porque frouxas. a justiça também erra, né, Luiz? Às Sim. vezes pode acontecer de ter uma pena que aquilo ali não faz mais parte da vida daquela pessoa e tudo. E o que acontece? Você vai ali com realmente um propósito, né? Um propósito de vida. Isso é muito bonito de ver você falando, Eric, porque
isso aí já descarta todo tipo de pensamento de preconceituoso, porque você tem um propósito de vida, você não está trabalhando como advogado apenas para ganhar dinheiro. Você tem um propósito de vida, e quando você tem um propósito, você está fazendo aquilo por pessoas que são seres humanos como eu e você. Né? Que é como eu sempre disse, por trás de alguém que está sendo acusado, sempre tem um familiar. E quem pensa nessas famílias? Quem pensa nessas famílias? E aí eu relato muitas vezes o jovem no Brasil que acaba enveredando, né, por caminhos tortuosos, eles são filhos de pessoas extremamente, né, corretas, retas no sentido. E por que na maioria das vezes isso acontece? Isso acontece porque a nossa sociedade é desigual. E aí eu lhe pergunto, e eu vi isso de perto, não vivi, porque eu disse que meus pais abdicaram de muitas coisas para me dar essa sustentação, mas eu vi isso de perto, de muitas mães, sobretudo na periferia existem muitas mães solteiras, muitas mães solos. As mães iam trabalhar, e os pais às vezes iam trabalhar, e os filhos ficavam à mercê de toda um contexto social, de desigualdade, de marginalidade. Eu lembro bem que algumas vezes eu chorei para ir para a quadra. E minha mãe dizia, você não vai. Naquele momento eu não entendia a razão de minha mãe me limitar. Mas hoje eu consigo perceber que grande parte das crianças e dos adolescentes que iam para a quadra estavam expostos às vulnerabilidades sociais. E hoje parece que a coisa está cada vez mais vulnerável e parte de uma ideia de uma desigualdade social, né? Porque, e aí você lembra, direitos humanos, o que é direitos humanos? O advogado é criminalista, direitos humanos, bandido, né? Há sempre essa associação. Mas direitos humanos, a gente precisa passar a entender que os direitos humanos estão nos pontos mais sensíveis da nossa sociedade. Também na proteção de pessoas que estão presas. Porque a própria Constituição, as próprias garantias dos tratados e normativas internacionais estabelecem que as pessoas, as penas não devem ter caráter cruel e degradante. Mas, para além disso, os direitos humanos estão na proporção, em que possam ser proporcionados às pessoas saneamento básico, educação de qualidade, saúde de qualidade, que os idosos possam ser respeitados, que as mulheres possam ser respeitadas, né? Todo esse contexto das pessoas que estão em situação de rua é um ponto bem quem já parou para pensar por que as pessoas estão em situação de rua? A gente sempre olha e acha que é normal. E ali são pessoas, todo esse contexto que eu citei, né, do respeito à garantia dos trabalhos, né, de sempre. E os direitos humanos protegem os policiais? Claro que os direitos humanos protegem e devem proteger os policiais também. E de que forma? É garantindo que os policiais tenham técnicas avançadas para que possam trabalhar, é garantindo que tenham um ambiente de trabalho mais saudável, certo? Que possa ser garantido a eles todo imagine que suporte, né? Um suporte psicológico para que tenham saúde mental diante do trabalho, né, que é extremamente desgastante. Então, os direitos humanos estão dentro desse contexto, mas, sobretudo pela mídia, que é punitivista, que acaba mostrando para a gente, parece que direitos humanos é só a proteção das pessoas presas, e que deve ser feita essa proteção, mas diante de toda a lógica que a gente foi criada, levadas a que as pessoas, né, que estão respondendo ou que estão cumprindo pena, que estão presas, são consideradas, são elevadas, são colocadas na categoria de não pessoas. Né? Isso precisa ser dito. A gente vê a todo instante, infelizmente, até autoridades dizendo, né, que diante de situações trágicas, né, de tragédias da natureza, não precisamos... A gente não precisa se preocupar com quem está recluso. E quem está recluso, você coloca a certeza de que quem está recluso não é pessoa. E aí eu lhes pergunto, será que, vamos falar em ressocialização? Aí eu pergunto, a gente entendendo, né, o contexto,
periférico, que as pessoas não têm acesso à educação de qualidade, as pessoas não têm acesso à saúde, que as pessoas não têm acesso às necessidades básicas. E aí, onde é que a maioria quem são a maioria dos presos? São essas pessoas. Sim. E aí eu lhes pergunto, essas pessoas foram socializadas? Então, como é que a gente vai falar de socialização de pessoas que sequer foram socializadas? E aí eu cito um outro exemplo de uma outra pessoa que eu fui responsável pela liberdade, que quando ele entrou no sistema prisional, ele era realmente uma pessoa que cometia crimes. Barra pesada. Que cometia crimes. E aí eu atuei no processo de execução penal, de cumprimento da pena, e eu percebi que a partir do momento que ele teve a oportunidade de enxergar um caminho diverso, porque o cara só conseguiu, ele era analfabeto, ele não sabia escrever até chegar lá no presídio, ele não sabia escrever, ele não tinha acesso a nada, a não ser a toda essa circunstância, o homem é o homem em suas circunstâncias, a essa circunstância de um ambiente violento. E quando chegou, né, e aí não tem nenhum contexto de religião, até porque eu acho que isso deveria ser papel do Estado, mas quando chegou no presídio, através da religião, ele pôde ter acesso à leitura e a conhecer um caminho novo, a uma oportunidade. Então, a primeira oportunidade que esse cara teve de ser socializado, Dentro do presídio. ele abraçou. Né? E aí eu consigo dizer que ele abraçou porque ele foi posto em liberdade, e já tem algum tempo. E eu fui acompanhando, porque acompanhei o processo dele no regime aberto, né? Ele foi posto em liberdade no regime aberto, e eu fui acompanhando o processo. Inevitavelmente você acompanha o processo e acompanha a pessoa, não tem como dissociar disso. Como eu disse, a gente defende direitos e também pessoas. E pude perceber que ele, de fato, passou a ter uma vida diferente, passou a ter uma vida nova. Por quê? Porque teve a oportunidade de ser socializado. No caso, ele abraçou a oportunidade que foi lhe proposta, né? Sabe? De ser socializado. Porque se fala que a lei quer propor a reintegração. Mas reintegração, quando muitos dos que estão lá sequer foram integrados, foram a todo instante, toda a sua vida. E se você considerar, vejam o CISDPEM, grande parte das pessoas que estão presas se enquadram na faixa de idade entre 18 e 30 anos, jovens, com ressocializar, reintegrar alguém que sequer foi socializado ou integrado. E o que acontece na maioria das vezes dessas pessoas que acabam criticando um advogado criminalista é não entender que o advogado atua conforme a lei para garantir um julgamento justo àquele indivíduo, àquela pessoa. Exato. E às vezes, muitas das vezes, essas pessoas que criticam mudam sua visão justamente quando necessita para um parente, para um familiar, passa, no caso, a valorizar o trabalho, né, de um advogado criminalista e ver que não era aquele pensamento que ela tinha anteriormente, que estava completamente equivocado. Lembra que eu falei que todo ponto de vista é a vista de um ponto? Justamente. Sempre depende, se você não for investigar, se você não for procurar. Eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a encarar a contradição, e aí já faço uma crítica também a como, né, os algoritmos funcionam, porque eles acabam fazendo com que a gente não acesse ao que é contraditório ao que a gente pensa. E todos nós somos, a partir das nossas influências, a partir dos nossos meios, levados a ter determinadas crenças. E aí a gente só passa a ter uma ideia a partir do momento que a contradição é feita e a gente vai formar uma opinião a partir dos dois pontos. E aí o que acontece é que infelizmente hoje a gente não consegue ter, e as pessoas também não estão se dispondo ao contraditório. Não estão se dispondo. Aí quando acontece a prisão, não tem como se dispor. A pessoa é obrigada a estar neste outro ponto e aí passa a também entender que, por exemplo, o advogado criminalista, se existem provas, né, determinadas, e se essas provas foram feitas dentro da legalidade, o que o advogado vai
buscar promover é exatamente o julgamento justo, porque existe a falsa ideia de que o advogado está sempre buscando uma absolvição. Não necessariamente. Se for possível buscar absolvição, o advogado criminalista vai buscar absolvição. Mas se dentro das circunstâncias do processo penal não for possível, né, diante do que for demonstrado, do que for provado pela acusação, o advogado vai buscar uma melhor situação. E acreditem, há injustiça na aplicação da pena também. É verdade. Então, buscar uma pena justa é um dever crucial do advogado criminalista. Eu vou fazer uma pergunta que está até fora do roteiro, porque você tocou nesse ponto desse rapaz que teve acesso à religião ali dentro do presídio e ultimamente saiu uma notícia aí que seria proibido a evangelização dentro dos presídios. O que você acha, Hermes, sobre isso aí? Né, entra num ponto muito sensível, e aí eu acho que assim, notícias a gente precisa estar bem... E a veracidade dela. Exato. Eu preciso, por exemplo, eu pontuar uma situação como se o que você coloca para mim, a partir do que você leu como notícia, como verdade, para mim é perigoso. Né? Então, assim, sobretudo em todo o contexto que a gente vê aí, né, de falsas notícias. Isso é. Então, assim, a gente precisa analisar o contexto em que isso foi colocado, se isso foi colocado, né, e de que forma. Era até algo que eu ia pontuar, porque eu também vi a notícia, vi que o site não era um site de tão confiança, né? Até meio contraditório, porque o serviço prestado pela igreja, seja evangélica ou qualquer outra, é essencial nesses processos. Então, você lançar uma notícia dessa, acaba despertando essa ira do povo, né? Esse ódio. Um serviço tão essencial ser cortado dessa forma, por quê? Mas foi aí que também eu passei a pesquisar sobre, não achei veracidade no site, não estou dizendo também que não é verdade, mas é meio contraditório nesse sentido, né? Porque você, como um advogado criminalista, sabe como é importante um trabalho de evangelização para a socialização daquele indivíduo que está lá cumprindo sua pena. Exato, assim, eu primo pela ideia de que o Estado deve proporcionar isso. E que, claro, né, assim, dentro das perspectivas religiosas, e todas elas, né, assim, eu acho que todas as religiões são válidas e precisam ter acesso, né, porque acho que dentro de um contexto, acho que todas as religiões precisam ser respeitadas, então todas elas precisam ser válidas dentro de um ambiente e de um auxílio, né? Eu acho que assim, não pode ser, né, até porque a gente foge, se a gente coloca a responsabilidade da nossa socialização em cima da religião, a gente foge de um dever que é estatal, né? Eu acho que isso é importante no auxílio, mas não no sentido de ser aquilo como preponderante. Preponderante é que o Estado proporcione, né, condições suficientes para que aquelas pessoas possam ter acesso. Pesquisem quantas pessoas são alfabetizadas, quantas pessoas têm acesso ao ensino fundamental. Tem dados estatísticos sobre isso. Pesquisem quantas pessoas têm acesso ao ensino médio e estão presas. Pesquisem quantas pessoas têm ensino superior e estão presas. Você pontuou uma questão importante aí, jogar a responsabilidade do que era do Estado para uma religião, e ainda essas pessoas que querem jogar essa responsabilidade ainda quer escolher qual religião deve estar lá dentro. Então isso acaba gerando mais conflitos, entendo eu, porque um trabalho que seria unanimamente do Estado, jogar a responsabilidade para outra área que não tem essa obrigação, e internamente acaba gerando esse conflito, porque quem tem sua religião, quem tem sua crença, quer defender o seu também. Isso mesmo, sim. É aquela coisa. E passa também pela lógica que eu falei dos direitos humanos, né? Assim, os direitos humanos entendem que todo tipo de expressão religiosa deve ser respeitado. Isso mesmo. E que ultimamente não tem acontecido, infelizmente. Por conta, né, de todo um histórico, né, mano? Você, como um professor de geografia, sabe muito mais que eu, que está relacionado a todo um contexto histórico de legitimação e de preponderância de determinadas religiões que têm mais adeptos e acabam sufocando e passando a desrespeitar outras, né? E, infelizmente, quem não tem tanto conhecimento na área acaba criticando por a gente não seguir a massa.
sobre esse ponto e outros pontos. Mas continuando aos nossos assuntos aqui, para você, o que um bom advogado criminalista precisa ser, precisa ter? Entra no aspecto que eu já toquei aqui, para mim, né? Sim. Para alguns, o advogado criminalista ele precisa ser técnico, ele precisa entender, ele precisa das leis no seu sentido estrito, ele precisa, para mim, o bom advogado criminalista é aquele que entende da lei, a técnica é extremamente importante, porque sem a técnica do direito você não consegue resolver os problemas. A técnica, se você não conhece, por exemplo, o Código de Processo Penal, se você não conhece determinadas leis específicas, né, ou o Código Penal, por exemplo, se você não conhece, você não consegue resolver um processo. Mas, para além disso, o advogado precisa entender que o direito ele não é suficiente. O direito precisa caminhar com outras ciências, psicologia, filosofia, sociologia, a medicina, né? Determinadas situações, por exemplo, que a psiquiatria e a psicologia vão ser fundamentais para que determinada situação seja esclarecida. Porque, assim, o que é, em resumo, um processo penal? O resumo do processo penal é uma apuração para saber se um fato aconteceu e se aquela determinada pessoa que está sendo acusada de cometer aquele determinado fato é responsável. Show de bola. Rapaz, o cara é desenrolado, viu? Aí, a gente falando desse assunto de como ser um bom advogado, o que um bom advogado precisa, uma coisa que é notória em você e em advogado em si é a oratória, né? E a pergunta é, a oratória, ela é um ponto forte na vida do advogado, assim? É muito importante, porque o advogado, para além de escrever bem, né, e acho que escrever, né, bem passa por também ser um bom leitor. A gente vive muito essa era tecnológica e as pessoas têm deixado de ler. Não, até com a tecnologia é possível que se leia. Eu acho que nada. Aulas são interessantes, vídeos são muito importantes para o conhecimento, mas a leitura também é importante. A leitura não pode ser substituída, ela pode ser somada, ela pode ser auxiliada pelos outros mecanismos tecnológicos. E aí existe até um debate de que nesse meio tecnológico as pessoas estão deixando muito de ler. Né? Assim, ler é importante, né, para esse conhecimento. Eu ia até pedir dica a você, né? Aí você já aproveita para estar passando algumas dicas de oratória que a gente precisa, né, Diego? Eu e Diego aqui também precisa cada dia mais melhorar a oratória, porque apresentamos um programa, né? E a oratória, né, assim, além da leitura, é ouvir. Né? Eu acho que, na minha concepção, né, não sei nem se isso é científico, eu acredito que não, mas na minha concepção, eu sempre brinco com as pessoas no sentido de que existe também na oratória uma facilidade. Algumas pessoas eu acho que têm essa facilidade. É igual o jogador de futebol. Tem pessoas que têm essa facilidade e vão aprimorando, e tem outras que realmente não têm essa facilidade. Mas é possível para essas pessoas? É possível, sim. Agora você vai ter que buscar técnicas para que isso possa ser alcançado. E até mesmo aquela pessoa que tem essa facilidade, se ela não for buscar técnicas fica para trás. Exatamente. Então acho que isso é extremamente importante. Tem um professor, né, Reinaldo Polito, que vocês podem seguir também nas redes sociais, mas ele tem vários livros publicados e que, assim, é bem clássico no aspecto do desenvolvimento da oratória, né? A gente vê muitas referências aí, mas eu colocaria, né, Reinaldo Polito como, se vocês pesquisarem Polito, oratória, né, vocês vão encontrar quem eu estou falando. Show de bola. E o que você pontuou aí é extremamente... Eu também tenho essa visão que a leitura é essencial para você obter uma boa oratória e também você ouvir. E se inspirar em pessoas também. Tem muitas pessoas aí afora que são boas, tem sua oratória muito boa,
e que você pode estar aproveitando essas oportunidades também. Agora, voltando sobre a atuação do advogado criminalista, você durante esse período aí, acredito que já pegou vários processos para tomar a frente. Quais são os delitos mais frequentes que você costuma atuar? A atuação na execução penal tem sido, no cumprimento da pena, tem sido os processos, né, dessa natureza, tem sido os que mais têm chegado, certo? Já atuei em processos diversos, né, mas os processos de cumprimento da pena é os que eu mais tenho atuado durante esse período da minha advocacia criminal. Né? E aí, o que é que você defende nesse processo? O que é que você busca nesses processos? Por exemplo, o regime progressivo, né? Regime fechado, semiaberto, livramento condicional, né? Todas essas questões são debatidas dentro do cumprimento da execução da pena. Então, esses são os processos com que eu tem chegado mais. Né? Mas não são poucos os processos, porque o que acontece? No processo de conhecimento, né, no processo de apuração dos delitos, então, são várias situações. O Código Penal e as leis extravagantes, que a gente chama, né, que são, por exemplo, a lei de drogas, né, todas essas situações, vários crimes, então são situações diferentes que chegam. Né? Mas violência doméstica é uma situação que é corriqueira e que a gente precisa urgentemente falar sobre isso, porque é um problema que não é só o direito que vai resolver. Né? Muitas vezes a gente, e isso é complicado, é um ponto sensível de tratar, mas precisa ser tratado, porque a gente precisa encarar que o problema da violência doméstica não é tão somente do direito penal. O problema da violência doméstica é cultural, que a gente precisa passar a conscientizar, né, os homens, né, como está sendo feito, né, dentro do contexto. O cara agride a mulher, ele vai parar num presídio. Quando ele sai de lá, dentro de todas as características que eu não preciso dizer, mas que a gente conhece no sistema prisional, ele vai sair alguém diferente, no sentido de não vai, não vai porque é cultural, ele precisa entender todas as lógicas do machismo que está incrustado na nossa sociedade e que são, na maioria das vezes, responsáveis pelas situações de violência doméstica. Na verdade, o homem brasileiro, o homem em si, desde o tempo passado, ele foi passado uma visão para ele que ele é proprietário da mulher, né? Eu creio que a maioria dos crimes que acontecem de feminicídio e tudo, é esse sentimento que gera no homem para ele chegar ao caso de agredir a mulher, porque ele tem aquele sentimento que, poxa, você é minha, eu faço com você o que você quer, você não faz o que você quer, e acaba acontecendo que ele acaba agredindo e tudo. Aquele sentimento de pertencimento. Com certeza. Exato, é a objetificação da figura feminina, né? Então, a gente precisa avançar nisso. E, embora seja um ponto sensível, é preciso que se toque nesse ponto. Porque se a gente não toca, avanço também a gente não vai ter. E a própria lei estabelece critérios nesse sentido, de que possa haver uma prevenção, né, dessas situações. Mas, infelizmente, o que a gente vê como propagado, sobretudo pela essa lógica punitivista, é punição, punição, direito penal, punição, punição, punição. Que não, a gente já não consegue perceber. Já vê que não dá muito jeito não, né? Infelizmente. Eita! Pois é, pessoal, assunto muito importante, os assuntos são delicados, são importantes e talvez tenha até alguém que esteja buscando um entretenimento melhor, assim, não olha esse assunto como algo importante. Mas nós que estamos aqui, a cada pergunta que a gente tem feito, a cada resposta, a gente tem essa convicção de que um episódio como esse é algo que pode até mudar o pensamento, transformar o pensamento por completo de uma pessoa que esteja assistindo, né? E é muito importante. Outra pergunta que eu queria fazer a você é: quais são os primeiros passos que você dá quando é contratado? Você foi contratado, vamos supor que o seu cliente foi acusado de feminicídio. E aí, quais são os primeiros passos que você dá ali para entrar em ação?
A princípio, entender o que está documentado. Porque muitas vezes alguém passa para você determinada situação, foi assim, foi dessa forma, é assim, tal. Não, primeiro, o que precisa ser compreendido é o que está documentado, o que é que está nos autos. A gente vai apurar, entender e a partir dessa apuração vai estar conversando tanto com quem procurou a gente, né? Seja o familiar ou seja a pessoa que seja ali acusada. E hoje você, um advogado formado, já atuando há bastante tempo, você trocaria de profissão? É uma pergunta às vezes meia um pouco sem sentido assim, porque o assunto é justamente sobre a advocacia criminalista, mas você já pensou em sua vida trocar de profissão um dia? Ou é algo que você já tomou gosto, principalmente quando você atua no caso e ele, no final, vê o indivíduo lá solto e tendo um processo justo? Exato. Assim, não é só ser solto, mas, sobretudo, a sensação de ter feito justiça, certo? De ter contribuído para que a justiça fosse feita. Essa é uma sensação assim, indescritível, isso é um fato. Né? E quando eu falo justiça, ela está em vários contextos. Né? Como a justiça está em uma pena que seja aplicada de forma justa, a justiça está em absolver quem não deve ser condenado e várias outras situações. Em que alguém que esteja cumprindo pena não passe um dia a mais do que o que ela deve, isso é justiça. Né? E aí é o seguinte, a sua pergunta acerca... Eu sempre digo assim que eu sou apaixonado pela ideia da defesa criminal. Né? Se algum dia, as pessoas... não penso em estar em outro lugar, né? Seja na advocacia privada ou em um ambiente público, né? Que não seja na defesa criminal. Esse é um intento que eu tenho. Assim, como eu disse, as coisas mudam, né? Como eu disse lá no início, quando iniciei o curso de Direito, jamais imaginei que estivesse hoje aqui falando de advocacia criminal. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa dar um pouco também de liberdade para o acaso. Né? Isso é importante na nossa vida, porque a gente também fica muito preso a determinadas colocações que a gente faz na nossa vida. Eu acho que isso faz faz com que a gente não avance. Verdade. Assim, às vezes você coloca uma coisa, olha, eu estou aqui determinando que na minha vida vai ser assim, que eu vou ser isso. Eu acho que... E aí não, as contradições chegam, como é que você vai lidar com elas? Mas o que eu penso hoje é que o meu futuro, o que eu penso para o meu futuro é a atuação na defesa criminal. Certo? Se isso vai continuar sendo na advocacia privada ou se vai passar para uma situação pública, não sei. Mas o que eu penso é a atuação na defesa criminal. E aí uma pergunta que a gente até colocou lá no Instagram, quando a gente postou sobre o episódio de hoje, é se os direitos humanos, eles protegem bandidos ou não. Você pode ser bem direto nessa resposta, porque pelo que a gente entendeu aqui, a gente já tem mais ou menos noção, mas isso. Conclua aí. Eu, por tudo que tenho lido, por tudo que tenho visto, eu diria que os direitos humanos protegem pessoas. E existe, né, uma definição de um filósofo no sentido de que os direitos humanos, eles podem ser, é até difícil conceituar direitos humanos, mas numa tentativa de conceituar direitos humanos, é que os direitos humanos são a promoção da igualdade de condições de acesso aos bens. E os bens você classifica como saúde, educação. Então, direitos humanos são a promoção de igualdade de condições de acesso aos bens. Dando continuidade, para você, qual foi aquela causa que teve maior dificuldade em provar a inocência daquele indivíduo? E
O júri, ele é um ambiente, né, já atuei no júri, e o júri, apesar, né, das situações, ele é um ambiente extremamente complexo. E você conseguir, né, assim, ver uma determinada situação que estava no detalhe, né, no detalhe, por exemplo, se aquela determinada pessoa que eu estava, né, ali promovendo a defesa, ela sabia ou não, o determinante era isso, essa pessoa sabia ou não que esse crime ia ser cometido, esse era o determinante. E aí conseguir demonstrar que essa pessoa não sabia, ou convencer as pessoas de que não existia prova suficiente de que aquela pessoa não sabia, e que por isso colocar ela atrás das grades, promover um decreto condenatório seria injusto, assim, foi difícil e ao mesmo tempo, né, assim, foi recompensador no aspecto Que você aqui se conseguiu fez justiça, justiça. né? Exato, aqui se fez justiça, a pessoa foi absolvida. Né? Ao final, os jurados entenderam que ela deveria ser absolvida, porque o entendimento foi de que ela não sabia, né? Mas as teses eram essas, de que ela não sabia, e que se entendesse, né, assim, porque não existia nenhuma prova de que ela pudesse saber. E esse era o ponto determinante, porque se ela soubesse, ela estaria condenada, em tese. Né? E se ela não soubesse... É pesado, viu? Estamos chegando ao fim de mais um Limite Cast. Eu tenho mais uma pergunta. Eu também tenho mais uma. É uma dica, tem mais uma? Pronto, Diego tem mais uma. Eu queria que você deixasse um conselho, ou alguns conselhos, para aquelas pessoas que desejam um dia se formar em advocacia, que sonham se tornar um advogado criminalista ou até mesmo em outra função dentro da advocacia, que você poderia dar para essas pessoas agora, nesse momento, depois de sua experiência de vida com essa função? Eu acho que o direito, né, como todo mundo sabe, ele abre uma gama de oportunidades de atuação. E eu acho que é preciso que quando você entenda que precisa fazer, que quer fazer direito, né, esteja aberto a conhecer, né, todas as possibilidades que a área oferece, e que acima de qualquer coisa tenha a compreensão de que você é humano e o direito também, e sobretudo, lida com pessoas. Porque a todo instante, o direito, né, assim, uma questão mais técnica é que o direito, ele resolve conflitos. Seria a função do direito a decidibilidade de conflitos. Mas, né, claro, tem outras situações. Mas se você for analisar a fundo, são pessoas que estão ali envolvidas dentro desse conflito. E que, se você almeja estar dentro desse contexto, você precisa, antes de qualquer coisa, se colocar na condição de humano, certo? E assim, sonhar independentemente do que você escolha fazer, né? Eu costumo dizer sempre que não existe a profissão perfeita, não existe o lugar perfeito, existe, a partir do momento que você tem a condição de acessar os bens, a forma de você fomentar aquele sonho. Sonhar é preciso, investir no sonho é preciso, saber, como eu disse, que vão existir dificuldades, vão existir pedras no caminho, mas que, independente da profissão, do lugar que você escolher, é possível ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido não é só financeiramente. Ser bem-sucedido é estar convicto do que você está fazendo, é aquilo que você quer fazer e que você está fazendo bem para você e para quem você está entregando o serviço. Então, vamos lá, a última pergunta, né? Você citou no começo sobre dados, né, que tem disponíveis sobre o perfil das pessoas presas no Brasil. Até citou alguns desses perfis,
Mas e você? Qual é o perfil da maioria das pessoas que você já defendeu aqui em nossa região? Não foge. Não foge. Não foge dessa regra, né, em grande parte. Sobretudo, e são pessoas que, assim, na maioria das vezes, por sua condição social, né, financeira, de vulnerabilidade, né, social e financeira, que se esforçam muito, seus familiares, na maioria das vezes, para poder arcar com as despesas da defesa criminal. Justamente por esse perfil. São pessoas, em sua maioria, pobres, que não tiveram acesso à educação, à cultura e que estão dentro desse contexto. Pois é. Chegamos ao final. Último episódio, última pergunta foi feita. Estamos chegando ao final do Limite Cast. Você que acompanhou aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha sanado suas dúvidas. Eu espero que você tenha adquirido aí um bom conhecimento que foi repassado pelo Hércules. Hércules, gostaria de agradecer, meu amigo, por ter aceitado o nosso convite, ter depositado aqui toda a sua experiência no nosso podcast, para que a gente possa colher frutos aí mais na frente, com fé em Deus, né? Que você venha crescer. Como é o seu Instagram, a gente não quer que você cometa nenhum crime, mas por via das dúvidas, a gente vai passar o Instagram do Hércules, porque caso um dia você precise, ou para você ou para um parente, Conteúdos, né? Conteúdos eu posto sempre. Conteúdo que ele tenha postado. Acompanhe ele nas redes sociais como Hércules Nunes.adv. Hércules Nunes.adv. Se um dia você precisar, se você quiser acompanhar ele nas redes sociais, siga ele no Instagram. Qualquer coisa, tiver uma dúvida, pode chamar no direct, né? Hércules, ele vai tirar a sua dúvida. Lá tem um número do WhatsApp também, né? Do escritório dele, do pessoal que trabalha com ele também. Quero agradecer por você aí e que Deus abençoe. Diego vai dar os acréscimos finais. Então, pessoal, isso é Limite Cast. A gente aborda, né, na verdade, todo tipo de conteúdo. Um conteúdo que você, um conteúdo como o de hoje, que você não ia encontrar em qualquer lugar, senão aqui no Limite Cast. Então, um conteúdo muito bacana. A gente poderia ficar aqui mais 1 ou 2 horas. Infelizmente, o tempo é curto, mas, como o André falou, se você quiser continuar por dentro do assunto, não só se necessitar da atuação do advogado, mas para entender sobre leis, sobre o que é o trabalho de um advogado criminalista, segue lá o Hércules, que você vai ficar muito bem informado. E aproveito aqui minha fala para também agradecer a vocês que ficaram aí até o final. E não deixe de nos acompanhar, que na próxima semana tem outro assunto bacana para ser abordado aqui no nosso Limite Cast. Hércules, muito obrigado. Vou pedir que você deixe aí seus agradecimentos, suas considerações finais. Na verdade, só mais uma Pode vez, olhar para essa câmera. Na verdade, mais uma vez, só agradecer, né, a André e a você, Diego, pelo convite, né? Eu acho que é importante essa iniciativa de trazer esclarecimentos, né, para a população como um todo, trazer coisas que saiam, né, do senso comum. E acho que vocês estão, assim, parabéns pela essa iniciativa. E que vocês possam, né, trazer mais pessoas, que possam ser vistos, né, pelo mundo inteiro, né? A tecnologia está aí, que vocês possam continuar abraçando essa ideia e cada vez mais avançando, né, com o Limite Cast e o céu é o limite. Show de bola, show de bola. Estamos chegando ao fim, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.